Conecte os pontos entre a Bíblia, os anjos e os extraterrestres. Civilizações desapareceram. Pirâmides desafiam a lógica. O DNA humano carrega uma cicatriz antiga e ninguém te explicou o porquê. Descubra o que os antigos sabiam e a ciência moderna confirma a verdade que foi escondida por milênios. Mas e se eu te disser que tudo está conectado? Anjos que desceram à terra, gigantes que caminharam entre homens, portais que ainda respiram, adormecidos. Não é mito, não é delírio. É a história antes da história. O que você não aprendeu na escola. Não é coincidência. Você foi chamado. Você está diante do portal. Entre, porque você nasceu para ver o que outros ignoram. Seja bem-vindo à teologia quântica, a verdade antes do dogma, a ciência antes do medo, a luz que existia antes do sol. Deus não está morto. Hoje vamos estudar o seguinte tópico. Os deuses gregos eram extraterrestres? A verdade oculta sobre nossa origem. E se tudo o que você aprendeu sobre os deuses não estivesse exatamente errado, mas incompleto? E se Zeus não fosse apenas um personagem mitológico criado para explicar relâmpagos e tempestades, mas um ser real, físico, vindo do céu, portador de uma tecnologia tão avançada que, aos olhos de uma civilização primitiva, só poderia ser descrita como poder divino? E se os deuses gregos nunca tivessem sido símbolos abstratos, nem metáforas poéticas, nem arquétipos psicológicos, mas visitantes de outro mundo, observando, intervindo e guiando silenciosamente o curso da humanidade? Hoje, você não está aqui para ouvir mitologia. Você está aqui para questionar a origem da civilização, da fé, da ciência, da moral e do próprio ser humano. Porque talvez a história da humanidade não seja apenas humana. Talvez nunca estivemos sozinhos. A Grécia Antiga é considerada oficialmente o berço da civilização ocidental. Foi ali que surgiram as bases do mundo moderno. A democracia como sistema político, a filosofia como método racional, a ciência como observação da natureza, a matemática como linguagem do universo, a medicina como arte de curar e a arquitetura como expressão da ordem. Mas existe um detalhe fundamental que raramente é levado a sério. Os próprios gregos afirmavam, sem metáforas, que não criaram nada sozinhos. Eles diziam que receberam conhecimento, não por intuição, não por abstração, não por imaginação, mas por contato direto com os deuses. Os textos descrevem os deuses caminhando entre os homens, comendo, bebendo, lutando, punindo, ensinando e, em muitos casos, reproduzindo com mulheres humanas. Isso não é interpretação moderna. Está nos registros originais. Então surge a pergunta proibida. Estamos falando de entidades espirituais invisíveis ou de seres físicos, avançados, vindos do céu, interpretados como deuses por uma civilização que não possuía linguagem científica para descrevê-los? Observe com atenção os chamados poderes dos deuses gregos. Zeus não lançava encantamentos. Ele lançava raios capazes de destruir cidades inteiras. Poseidon não apenas simbolizava o mar. Seu tridente provocava terremotos, maremotos e tsunamis. Apolo possuía armas que nunca erravam o alvo, capazes de atingir inimigos a grandes distâncias com precisão absoluta. Atena carregava a égide, um escudo que não apenas protegia, mas paralisava o inimigo simplesmente ao ser visto. Hefesto, o ferreiro dos deuses, não era um mago, ele era um engenheiro. Os textos descrevem que ele criava autômatos, servos mecânicos, armas inteligentes e dispositivos capazes de operar sozinhos. Hoje, nós chamaríamos isso de robótica avançada. Pergunta sincera: isso soa como magia? Ou como tecnologia descrita por uma civilização que nunca havia visto máquinas, eletricidade ou armas de precisão? Para quem nunca viu um míssil não é tecnologia, é um raio lançado pelos céus. O Monte Olimpo não é simbólico. Ele existe, está lá, alto, imponente, frequentemente coberto por nuvens densas. Os textos afirmam que não podia ser visto por olhos mortais, que estava envolto por uma névoa permanente. Agora pense como um estrategista moderno. Se você fosse estabelecer uma base avançada em um planeta primitivo, onde colocaria? Em um local isolado, elevado, difícil de acessar, naturalmente protegido, coberto por nuvens.
exatamente como o Monte Olimpo. Os textos descrevem o Olimpo não como um local de adoração, mas como um centro de operações, de onde os deuses desciam, subiam e monitoravam a Terra. Não um templo religioso, mas um complexo tecnológico. Antes dos deuses olímpicos, existiam os titãs, seres colossais, primeira geração, filhos do céu e da terra. Segundo os textos antigos, ocorreu um conflito de proporções devastadoras. A Titanomaquia, uma guerra que durou 10 anos, envolvendo gigantes, ciclopes e armas de poder inimaginável. Os ciclopes não eram monstros irracionais. Eles eram descritos como mestres artesãos, engenheiros capazes de forjar armas impossíveis. Hoje, quando arqueólogos analisam estruturas ciclópicas, blocos de centenas de toneladas perfeitamente encaixados, sem argamassa, surge uma pergunta desconfortável. Quem realmente construiu isso? Uma civilização primitiva sem máquinas? Ou uma tecnologia avançada que desapareceu ou foi retirada? Os deuses não apenas ensinavam, eles se misturavam com humanos. O resultado? Semideuses, híbridos, seres com capacidades além do humano comum. Hércules, Perseu, Castor, todos filhos de deuses com mulheres humanas. Agora observe o padrão global. Na Grécia, semideuses. Na Suméria, Anunnaki. Na Bíblia, vigilantes e nefilins. No livro de Enoque, anjos que ensinam metalurgia, astronomia e genética. Em culturas indígenas, o povo das estrelas. Sempre o mesmo roteiro. Seres descem do céu, interagem com humanos, geram híbridos, transmitem conhecimento. Algo dá errado. Um grande cataclismo acontece. Isso não parece mito isolado. Parece memória ancestral repetida por civilizações que nunca tiveram contato entre si. Durante séculos, Troia foi considerada ficção, até que Heinrich Schliemann decidiu acreditar nos textos antigos. Ele escavou e encontrou Troia exatamente onde Homero descreveu. Esse momento mudou a arqueologia para sempre. Porque se Troia era real, quantos outros mitos também podem ser história mal interpretada? Quando os textos dizem que os deuses lutaram ao lado de humanos, talvez eles realmente estivessem lá. Em Delfos, o oráculo não imaginava respostas. Ela se sentava sobre uma fenda no solo, inalava vapores naturais, entrava em estado alterado de consciência. Hoje sabemos que certos gases realmente alteram a percepção humana, mas os antigos diziam algo mais. Eles afirmavam que Apolo falava através dela. No centro do templo havia o ônfalo, uma pedra sagrada, possivelmente um dispositivo de comunicação. Portal químico? Tecnologia psicoativa? Interface entre dimensões? Talvez Delfos não fosse um templo religioso, mas uma estação de contato. Em um intervalo mínimo da história surgem Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Hipócrates. Um salto civilizacional que não encontra paralelo histórico. Os próprios filósofos diziam: recebemos inspiração divina. Pergunta inevitável: o que acontece quando uma civilização recebe conhecimento antes de estar pronta para ele? Talvez os deuses gregos não fossem deuses. Talvez fossem mestres. Talvez não tenham ido embora. Talvez apenas mudaram de plano. E talvez agora, em um mundo à beira de um novo colapso, as mesmas perguntas estejam retornando. Quem somos? De onde viemos? E quem realmente nos guiou? Se isso ressoou com você, não é coincidência. A verdade nunca desaparece. Ela apenas espera até que estejamos prontos para encará-la. Inscreva-se no canal. Deus não está morto.